pessoal, professor José, professora Gabi, estamos começando mais um episódio do nosso PersonaCast. Hoje o tema é estética e exercício físico, como que um contribui ao outro. Estamos aqui com a nossa ilustre presença, Letícia Mendes, Priscila Pocopetes. Pri, fala um pouquinho da sua formação para nós. Primeiramente, muito obrigada a vocês pelo convite. Não tem como não falar, né, sobre a primeira formação. E aí eu quero, de gratidão mesmo, assim, agradecer, porque já tem 11 anos que eu tô fora da atividade física, inclusive para mim. Olha que a gente vai cobrar de você Do depois. começo, né? Verdade, preciso começar alguma coisa. Bom, minha primeira formação foi educação física, com especialização em fisiologia do exercício e nutrição. Trabalhei praticamente uns 6 anos na área. E quando eu decidi que, de repente, não era só ali que eu deveria ficar. E aí já tem 11 anos que eu estou na odontologia, pós-graduei também em periodontia e harmonização orofacial, e hoje em dia, de uns 3 anos para cá, o carro-chefe é a harmonização. Amo fazer dente, mas fiz a transição mais uma vez, né? Acho que eu sou meio cigana, canso das coisas. Então, hoje em dia, 90% dos procedimentos no consultório são de harmonização orofacial. Daqui a pouco você vai explicar certinho como é que funciona isso. Tudo bem. Tá bom? Letícia, fala um pouquinho da sua formação, sua atuação. Obrigada pelo convite. Sou formada em fisioterapia, tem 5 anos. Tem 4 anos que eu atuo somente na parte estética. Um pouquinho ali na Quando tem ortopedia. algum amigo que tá com dor no ombro, não alguma tem coisa como. assim, né? Você vai lá e coloca o laser. É assim mesmo. Sim. Não tem jeito. Vamos lá. Pri, no caso da sua especialidade hoje, né? A gente percebe muito assim, por exemplo, a nossa área hoje é exercício físico, né? As pessoas chegam aqui sempre que a gente fala com uma dor. Ou a dor dela, uma dor de uma lesão, uma dor que eu preciso emagrecer, uma dor que eu preciso ficar melhor, tal. Mas muitas vezes eu percebo que, eu quero ser um pouco mais. Então, o exercício físico, a educação física, ela corre junto com a estética, porque sempre a gente vai olhar no espelho, por mais que esteja bem, vai querer mudar uma coisinha. Não tem como, né? E principalmente vocês, mulheres. Nunca tá feliz. Exigentes. Meu Deus do céu. Então, fala um pouquinho, né, dessa questão que hoje você está atuando, né? É mais facial, tal, como que funciona. Maravilha. Foi muito, assim, inteligente mesmo e importante na área de vocês, né, que tem o estúdio de personal aqui dentro, unir essas informações. Porque, infelizmente, o mercado, ele... Eu vou falar uma palavra feia, mas é o que está acontecendo com a parte de estética. Você trabalha com isso também, né? Você vai ver, tá banalizado, né? Tá prostituído. Todo mundo tá fazendo muita coisa, infelizmente, às vezes fazendo muita coisa errada. Da mesma forma, nós, como profissionais da educação física, sabemos que tem muita gente que não tem o CREF e atua dando treino, entendeu? Então, é mais ou menos por essa linha que eu quero começar, né? Independente da minha formação, estou há 11 anos na odontologia e já pratico harmonização orofacial também há 11 anos, que eu fiz tudo junto. A periodontia, que é para corrigir sorriso gengival, me obrigou a fazer um curso de harmonização, porque não é só cirurgia que corrige o sorriso gengival, a toxina botulínica também. Então, não é que eu fiz odontologia para fazer a harmonização. A especialidade que eu escolhi, a primeira, que é a periodontia, para eu complementar, porque tudo que eu quero fazer muito bem feito. Eu falei, então vamos fazer esse curso de harmonização. Então, eu fui também para aprender a corrigir as simetrias do sorriso com a toxina. Só que, assim, é um leque gigante, não tem como você só ficar corrigindo sorriso, assimetria. Dá para você preencher um pouquinho o lábio. E aí, filho, eram amigas que vinham, quero fazer também, quero fazer. E, no fim, eu percebi, e lógico, para mim, a coluna, hoje em dia, a posição do cirurgião dentista é péssima. Com certeza vocês devem ter vários cirurgiões dentistas aqui. E eu, sendo da área da educação física, eu sempre mantive uma postura boa, mas eu não fortaleci. Então, eu fiquei aí 11 anos trabalhando igual uma louca e travei real, entendeu? Acontece. Não tem nem vergonha, né, de falar. O esposo dela é dentista também. Então você sabe, né? E aí, assim, meio que me obrigou mesmo a parar um pouco com a odontologia dente, e a parte da harmonização é rápido, né? São atendimentos ali de 1 hora no máximo, não demora muito. E dente já não, dente é uma caixinha de surpresa. Às vezes você fica... Tá vendo, né, pessoal?
Dentistas aí tem que Dentista fortalecer, tem senão que vir. pode travar. Tem, Quando é. travar, aí Zé não faz milagre, não. Não tem jeito. Nem Letícia. Como? Tá? Fala um pouquinho da Exatamente. toxina botulínica, é Vou isso? falar toxina botulínica. Existem várias marcas no mercado, tá bom? E é muito legal também a gente falar isso sobre pauta, que a toxina botulínica que eu utilizo lá no meu consultório, que ela se chama Dispor, ela é a melhor toxina do mercado visando para quem pratica atividade física. Por quê? Ela tem um halo de ação maior, aonde eu aplico ela, tá? Ela age na musculatura, ela inibe ali a produção de acetilcolina, então o músculo não faz a contração. É mais ou menos isso para entender. Por isso que a mulherada fica apaixonada. Por quê? A testa, normalmente quando a gente vai treinar, faz muita careta e os músculos do rosto, né? A mímica, ela é involuntária. A gente faz careta sem perceber, né? Eu vou fazer um botox na sua testa, viu? Sua esposa deixa. Eu sabia, ela tava olhando pra minha testa aqui, você não tem ideia não de vai nada. não acabou na educação física, Meu não, Zé. Deus do céu, cara. Eu vou te dar de Ela começou a presente. olhar, mano, primeira vez. ela vai falar. Eu vou te dar de presente uma toxina, né? Enfim, então essa toxina que eu utilizo já há praticamente 11 anos, né, que eu já usei, a gente inicia utilizando o que o curso oferece, né? Não quero falar que é a marca X, Y ou Z, não quero falar sobre marca, mas eu preciso falar da que eu utilizo. Que ela tem uma durabilidade maior por conta desse halo de ação, é a única, e por isso que ela chama de Spore, entendeu? E é, assim, super indicada para atletas e para quem pratica atividade física com uma certa frequência. O que acontece no mercado hoje em dia? Infelizmente, algumas pessoas hiperdiluem o que é o produto para uma pessoa, eles vão diluir para 3, para ficar com uma margem maior de lucro. Virou mercado, é aquela história da Isso. banalizada. Só que a pessoa faz e não dura um mês a testa lisa, entendeu? Essa acetilcolina volta a contrair rapidinho, daí a pessoa fala, poxa, gastei dinheiro e não tive resultado nenhum, que não quero fazer mais isso. Então já sai traumatizado. Só que, na verdade, não experimentou no lugar certo. Não fez, porque assim, a indicação da toxina para os meus clientes são 2 vezes ao ano. Tenho as loucas e os loucos que treinam loucamente e fazem a cada 4 meses. Mas são poucas pessoas, porque essa toxina ela tem uma durabilidade boa. Então, com 6 meses é o tempo legal para se fazer 2 vezes ao ano para manter essa história da simetria ali no rosto, prevenir novas ruguinhas, tá? Então, a toxina, assim, é o carro-chefe da harmonização orofacial. Ótimo, perfeito. Eu me lembro na faculdade, ela falou do sorriso, e por culpa dela eu não tirei 10. Porque inventaram que o risório era puxador do sorriso. Eu acho Aí que eu na já tinha que hora- ser dentista, Zé. Na hora eu fiquei lá, falei assim, putz, eu sei qual que é esse? Puxador do sorriso. Aí na hora eu entreguei pro professor, putz, professor, eu escrevi errado aí. Ainda entreguei o que era um músculo Acho que a risório. gente era muito novinho, né? A gente brincava muito Meu em Deus coisa do céu. séria. Mas deu certo, todo mundo se formou, olha que exemplo. Você dando aula até hoje. Uhum. Tá de parabéns. Não, dando aula não, né? Não, meu bem. Aqui, dá aula é outra coisa. É Gabi que Começar. dá aula? É Gabi. É... Agora Você eu treino os professores. Hum, Entendeu? É diferente. Perfeito. Subiu o patamar. Tô criando um monte de Perfeito. Zezinho. É isso. Tem 2 aqui nessa Visão sala. é isso, tá? Eu não tinha visão, então assim, eu cheguei no patamar ali da educação física, que eu, além de trabalhar em academias e estúdio de personal também, e dar o meu personal em condomínios ali em Alphaville, eu cheguei no topo do que acho que um professor de educação física com personal chegaria. Só que daí ali, eu falo, como que eu vou sustentar isso pro resto da vida? Porque é complicada a nossa área, vocês sabem, né? Então, ali que eu não via muita estabilidade, porque eu tava rodando cada hora num lugar, né? Preciso procurar outra coisa. Mas você tá de parabéns, você continua até hoje e arranjou uma baita de uma parceira para dar continuidade, né? Porque ele sempre amou atividade física. Verdade. Ele era exemplo. Continua sendo. Então tá bom. Maravilha. Lê, vamos lá. Falando um pouquinho das coisas que você faz, algumas delas eu já tive acesso, né? Graças a você. E agradeço bastante por isso. Uma das coisas, das muitas coisas que você usa é as enzimas. O que são? E conta pra gente um pouquinho. Bom, então a enzima ela serve para gordura localizada, para flacidez, para celulite. Para cada dor, assim, a gente tem uma mescla específica para trabalhar com o paciente. No seu caso, foi para gordura localizada. Então, a gente usou, foi cafeína, desoxicolato de sódio. E é legal que, assim, cada uma é para
um tipo de coisa, né? Como eu fui gordinho, então, gordinho assim, obeso mesmo. Então, assim, eu tenho muita flacidez. Aí nessa brincadeira, não, vai lá, vai lá, vai lá. Eu falei assim, não tem como, velho. Não tem mais jeito, não é mais gordura. É a pele que esticou, voltou e ficou a flacidez. Então não tem o porquê. E ela chegou pra mim e falou assim, ó, tem uma enzima, é só pra flacidez. E comigo deu super certo, porque eu senti que a pele começa a colar mesmo no músculo de novo. Entendeu? Legal, É né? bem diferente. Sim, o ativo ele promove ali o estímulo do colágeno, né? A pele vai voltando, vai produzindo mais colágeno. Claro, com atividade física não tem como, que a É. gente não faz milagre. É isso que eu ia perguntar. Na verdade, a enzima, ela precisa de uma ativação também. Por exemplo, a de Sim. gordura. Ela precisa de uma ativação. Você Ela precisa... precisa, porque assim, vamos pegar aqui para gordura localizada, que é o que eu mais faço no consultório. Para gordura localizada, o que acontece? Eu vou entrar com um ativo que vai quebrar essa célula dessa gordura. Ela vai ser metabolizada, ela vai virar energia. E se você não treinar, não fizer nada, ela vai voltar e vai gerar uma nova célula de gordura. Porque essa energia está ali parada, você não utilizou. Então, por isso, é importante fazer atividade física. Isso. Tá vendo, pessoal? Só a enzima não vai fazer milagre. Não faz. Então, assim, vai ter que fazer a aplicação e também praticar exercício de acordo com o seu objetivo ali, que o professor vai orientar. E a aplicação? Como que... A aplicação... Que eu acho que é o maior medo de todo mundo, né? Quando você fala assim, aplicação, você pensa assim, putz, vai vir aquela agulha, não sei o quê. É uma agulha super fininha. É uma agulha de insulina. A gente faz a prega, vamos supor, ao abdômen. Então, faço a marcação, faço a prega, dou uma apertada, assim, mais ou menos, para não sentir tanta dor. Mas, normalmente, a agulha nem sente. O que dói um pouco é o líquido, não tem como, ele dá uma queimada. Vocês Sim. sentiram na pele. Eu não senti nada, eu dormia. Oh, Ela não deixava, eles beleza. não deixavam eu dormir, mano. Eu parava lá. Descansar. É o único assim, paciente não, que vai lá deixa, e cara. amém. Mas Tá bom, enfim, então a gente é uma agulha de insulina, ela é fininha, faz as microaplicações, bem tranquilo. E quanto tempo ela dura no organismo? 7 dias. Ali a gente faz um intervalo de 7 dias para fazer a aplicação novamente. Tanto da de gordura quanto a de Sim. flacidez. Traz algum risco para a saúde? Sim, Isso é importante falar. vamos lá. A gente pega, vamos supor, na hora que vai fazer a aplicação para gordura. Se a pessoa tá com gordura no fígado, vai piorar. E o que eu faço? Eu faço eu acelero o metabolismo da pessoa. Então, eu tô acelerando essa quebra dessa gordura e ela tá metabolizando. Então, se esse fígado já está com gordura, ele vai piorar. Então, a gente tem que entrar primeiro com detox hepático. Também tem solução. Faz o tratamento primeiro com detox hepático. Aí a aplicação é intramuscular. Não é local. Passando isso, faz o exame de sangue de novo. Normalizou, podemos... Agora você falando dessa situação hepática, também entra um outro quesito. Eu tô pensando aqui. A questão da bebida alcoólica. Também quem aplica enzima não poderia Não, consumir durante o tratamento, 0 álcool. Foi ela que me ajudou a parar de beber. Que belezinha. Eu comecei a fazer, eu falei assim, eu tenho uma gordura que não sai de nenhum. Eu já treinei, já me alimentei, já fiz tudo, não tudo. sai. O que eu posso fazer? Aí ela, enzima, vem cá que eu aplico. Eu falei, Primeiro não, ela tá aplicou, bom. depois ela falou, não pode beber. Ela aplicou tudo. Aí ela falou assim, mas agora tem as coisas que você não pode fazer. O que eu não posso fazer? Aí ela, você não pode beber durante 15 dias. Eu falei, 15? Oi? Aí ela é. Aí eu falei, não, tá bom. Depois de 15 dias eu bebo. Ela, não, mas você vai aplicar daqui 7. Então depois de mais 15 dias você Também não pode pode. beber. Aí eu falei, meu, de 15 Ela em vai 15, curar muitas vidas. eu fiquei acho que 1 ano fazendo. Quase isso. Quase 1 ano fazendo os procedimentos. Olha que E bacana. foi quase 1 ano sem beber. Depois eu Então, não terminei mais graça. Mas eu aviso os meus pacientes antes. É só com a Gabi. Foi só comigo. Foi pegadinha mesmo. Sim, ela não Porque ia ela fazer. tá ali, ó, toda linda. Você Quem não quer puder- tirar um Se alquinho? você não puder beber, eu não ia fazer. Se ela falasse antes, eu não ia fazer.
Ainda bem que ela falou depois, tá vendo? E é bom às vezes você conhecer o paciente antes, né? O aluno, porque se você deixar, já viu. Como você falou do Botox, perdido, né? Tem uma proteína, né? Como que ele funciona a aplicação dele? Então, Tipo, deixa eu te falar. O Botox é a marca registrada de uma toxina Uma botulínica, toxina, que ah. não é a que eu utilizo. Por isso que eu chamo de toxina botulínica. hum, Mas é igual a gente falar do aparelho da lâmina. A gente fala Sim. Gillette, mas não chama Gillette. Não fala como uma Gillette, mas tem várias marcas. Sim. Então é bom que você já entrou, eu já expliquei. O Botox é uma marca registrada de um tipo de toxina botulínica, tá bom? Aí o que eu uso lá é o tal do Dysport, que é toxina botulínica também. Sim. Ela é sim uma proteína, tá? E a ligação dela ali para fazer a não produzir a acetilcolina não tem como eu entrar assim a fundo porque é uma lógica muito grande. Mas o que é legal todo mundo saber é que ela é temporária. Porque o pessoal tem medo de fazer, às vezes, um procedimento achando que vai ficar pro resto da vida daquele jeito, entendeu? Então, a toxina botulínica é temporária a ação dela. Por exemplo, vou mostrar minha testa. Eu tô botocada. A minha testa tem muita força. É assim, é uma sanfona mesmo, entendeu? É igual a testa do Zé. E se eu não tivesse Obrigado. começado. Obrigado. Vou fazer de novo. Se eu não tivesse iniciado essas aplicações aos 34 anos, hoje eu tô com 43, não ia estar com o rostinho legal, entendeu? Então, assim, é para prevenir Já também. tá com a minha cara, assim. Ia tá com a cara do Zé, ia tá com a testa do Zé. Perfeito. Então, ó, a minha testa é a do Zé. Vamos olhar pra câmera e fazer, Zé? Vai, tô faz aí, fazendo. pra cima, ó. Ó, tá vendo? Tô fazendo. Aí, Eu já aprendi um então, a monte de minha dobra. testa com é certeza. igual a do Zé. Aí é com a toxina, né? Isso é muito legal pro pessoal ver, porque às vezes a pessoa não tem, né, mesmo, só vê a foto do antes e depois. Mas como que acontece isso, né? Então, assim, outra coisa muito bacana, falando que ele é proteico, sim, e que muito se falava, hoje em dia já tem muito artigo científico que comprova, é que algumas pessoas têm resistência, entendeu? Aplica uma vez, funcionou, na segunda vez não tá funcionando. O organismo pode sim criar uma resistência porque ela é proteico, entendeu? Todas elas são. Existe uma no mercado que se chama Zeumin, que ela é a única que é aproteica, só que ela não tem uma durabilidade e normalmente são os artistas que utilizam porque todo mês eles querem estar com a testa, entendeu? Só para Mas o a pessoal saber. durabilidade também é Durabilidade de 6 meses. a Zeumin às vezes é um pouquinho mesmo, mas depende do organismo, não tem uma regra, entendeu? O mesmo que vai durar o meu não vai durar o seu, porque depende da força muscular que você tem ali, o tanto de careta que você insiste em ficar fazendo. Você já faz bastante o dia inteiro. Treinando. Então, você vai ver, ele vai ficar pleninho, tá? Você vai falar assim, nossa, tá tudo bem com você? E tem alguma contraindicação? Risco para a saúde? Então, você sabe que há 11 anos no mercado, o que eu ia falar lá muita coisa, né? Em pouco tempo para falar dos artigos científicos. Antigamente, a gente falava que só de 6 em 6 meses, que não podia de 4 em 4, porque você ia criar resistência, tá? Só que hoje já está muito comprovado que, assim, é 0,1 que pode acontecer de criar resistência. Não precisa ser de 4 em 4 vezes, pode ser uma vez por ano. Se o organismo dela criou essa resistência, independe se ela fez num período curtinho ou num período maior, tá bom? Aí, como que eu faço lá no consultório? Com pacientes que têm anamnese, né, que relatam que têm alergia alimentar ou medicamentosa, essas coisas, eu prefiro fazer um teste, né, eu aplico uma gotinha só do produto no antebraço e a gente aguarda ali, para quem nunca fez e na anamnese preenche que tem a alergia. Tem o meu kit, primeiros socorros, inclusive caneta de adrenalina no consultório, né? Porque eu não trabalho só com isso, eu sou cirurgiã dentista, eu aplico anestesia, enfim, um monte de coisa, faço muitas cirurgias ainda, mas tem que ter, né? É prudente ter, principalmente na parte da harmonização. E em 11 anos nunca ninguém teve nenhuma reação alérgica, tá? Então, eu não tenho como te afirmar, falar assim, vai ter um colateral. O colateral da toxina botulínica é o profissional que não sabe onde está picando. Se ele pega um músculo errado, pode dar uma pitose, que é você ficar com o olho fechado durante 6 meses. Pensou? Não vai ter Você chega aqui assim, não sei não, se do jeito que você comete bullying comigo, eu vou chegar aqui um dia com o olho fechado e outro aberto, assim. Vai dar, olha... Eu não Não faz isso, não. vai eu não ser tô- boa assim. eu não vou- Ele vai estar piscando para você o dia inteiro. Ele vai A cara estar de aqui, Deus ó. dá pra ele, vai-
Não é? Ô Zé, ela tem cara que é brava. Se você chegar com os olhos aqui, ela vai fazer assim. Vai abrir rápido. Te abre. O que aconteceu? Eu falei assim, não sei. Gente, tô doida pra falar, pelo amor de Deus. Participa aí. A alma do além agora? A voz do além? É a voz do Você além. falou da testa do Zé, mas olha os pés de galinha também lá. Calma, gente, calma. Foi um arte, foi Eu um não arte. vim aqui para criar. Não, mas é legal também a pergunta dela. Já vamos falar, porque além de cirurgiã dentista, eu sou profissional da área da educação física. Não pago mais o meu CREF, mas me sinto e consigo explicar isso com Cuidado, propriedade. Você vai falar que pode ser que caia na minha mão. Nós não temos Pode ser que você caia músculos na- agonistas e antagônicos. Eu tô com uma fisioterapeuta aqui do lado, pô, ela pode me limpar a barra também. ó. Sim. Não tem um músculo Agonista agonista e e antagonista. antagonista? Quando a gente vai fazer a toxina botulínica estética, porque tem a funcional também, que é para quem range, aperta muitos dentes e tem uma cefaleia ali por conta disso. Às vezes só a placa de bruxismo não resolve, e aí tem outros tratamentos, tá? Desde a acupuntura ali na região, que a gente faz no próprio consultório, e a toxina botulínica para quem aperta, range demais. Então, a toxina botulínica estética, eu não posso simplesmente travar o músculo frontal. Senão, próceros, corrugadores, o orbicular dos olhos, eles vão ficar fazendo uma hiperfunção, porque eles se conversam. Então, eu tenho que aplicar em todo mundo. Eu tenho que fazer o pezinho de galinha, o bravo e o frontal. Então, não existe chegar lá e falar assim, é só isso aqui que me incomoda. Aí eu vou explicar para ela, falar assim, tudo bem, mas não é só aí que eu vou picar. Eu tenho que travar todo mundo aqui. Com cautela, com prudência, para não ficar engessado, para não ficar feio e ter um resultado natural, tá? Então, Vou lembrar disso também, viu, Catarina? Vamos conversar depois. Lê, fala pra gente um pouquinho sobre a enzima de aumentar o metabolismo. É acelerar. Vamos lá. Isso. todo mundo precisa, né? Principalmente nós mulheres. Bom, ela é uma aplicação intramuscular, não é local. Então, temos o ativo só para acelerar o metabolismo. Então, ali ele já vai também ter uma queima da gordura no geral. Não vai ser um resultado assim, nossa, como se você tivesse feito a aplicação local. Sim. Mas ele vai ajudar. E junto também, agora que eu tô trabalhando com uma outra marca, eu consegui junto com, além de acelerar, ele tira a vontade de comer o doce. A Aline fez, não fez? Sim, a Aline fez. Isso. Eu tô precisando dessa daí. Então, é uma aplicação no glúteo, feita no glúteo, né? E a cada 7 dias também. A Aline que fez, ela me relatou, eu tava treinando, ela falou assim, fiquei sem comer doce 3 dias. Só que aí veio a TPM e não consegui. Eu falei, aí não tem como. Bendita TPM. Não, mulher, Meu gente. Deus. Vocês acham que a É gente não por sofre hormônio. também com a TPM? Mas vocês não têm os hormônios que eu Não, tenho, porque a quem gente fica tudo sofre? lascada. Uhum. Vocês têm muita testosterona. Legal, vamos lá. Pri, fala um pouquinho mais sobre a bioestimulador de colágeno. Bora. E o estimulador de colágeno, gente, há 11 anos também que eu aplico, mas está muito, muito, muito em alta, porque Ozempic fez, Monjaro fez, todo mundo emagrecendo 10, 15 quilos em um mês e o rosto derrete, independente da idade, tá? Então, assim, a partir dos 25 anos, a gente não produz mais a mesma quantidade de colágeno, a queda já começou ali, entendeu? Mas assim, com 25 anos eu já preciso aplicar? Eu preciso avaliar. Porque às vezes é genética também. Tem peles de 25 anos que não estão tão legais, igual uma pele de 40 e de 50. E isso é fato. É a individualidade biológica de cada ser humano, tá? Aí o bioestimulador de colágeno é muito legal. O que eu utilizo lá é o ácido polilático, tá? Que aí ele é mais famosinho, conhecido como, vou dar um nome comercial igual eu tava falando do Dispar, porque é legal, as pessoas já se Saber o que conectam. que é, né? Isso, porque tem vários bioestimuladores de colágeno, tá? Eu vou falar em especial esse, que é o que eu tenho mais resultado, entrego mais resultado para as clientes. Ele é injetável e se chama Sculptra ou Eleva. Ele é maravilhoso. Agora eu vou explicar como que o bioestimulador age, tá?
tá? No rosto, né? Então, porque tem muita gente que fala assim, eu não sei vocês, depois até quero fazer uma pergunta para vocês que estão assim mais voltado mesmo para a área da atividade física sobre o colágeno via oral, porque até onde eu sabia, ele não tem metaboliza, não efeito. acontece nada, né? É feito placebo. Então tá bom. Então continua do mesmo jeito, né? Porque eu falo, gente, para de se enganar, não é esse colágeno aí que vai mudar o seu rosto. Então, assim, infelizmente, tem que ter a picadinha, tem que ser o injetável, tá? E como que ele age ali aonde eu aplico? Ele dá um espessamento dérmico. Então, a pessoa que tá com aquele rostinho murchinho, é como se criasse um sanduíche ali antes de chegar na sua pele. Aí automaticamente eu consigo volumizar essa região e assim já vai produzindo o estímulo de colágeno, tá? Tanto do trauma que eu crio entrando com a cânula, o tecido vai ter que regenerar, e tanto o produto que é o ácido polilático. Então ele vai formar ali o estímulo de colágeno, deixando essa pele mais espessa. Tudo que está muito fininho a gente consegue deixar mais denso. E assim a gente vai tendo resultado e consegue dosando tanto que a pessoa precisa desse estímulo de colágeno ou não. Legal, mas tem alguma contraindicação? Faz o mesmo teste? Também não. O ácido polilático, ele é compatível com o nosso corpo e como ele vem em um frasco fechado e estéril, eu não tenho como abrir por conta de custo mesmo, tá? Ali também há 11 anos que eu faço, nunca teve nenhuma intercorrência, tá? Super seguro, mas não tem como eu abrir um frasco, diluir ele inteiro só para fazer um teste. A toxina botulínica eu até consigo, entendeu? Mas o ácido polilático não. Tá? Mas não tem, assim, histórico nem de resistência, diferente da toxina, tá? Lê, explica pra gente um pouquinho sobre a radiofrequência. A rádio, ela é um efeito térmico. A gente usa bem quentinho, né? A gente controla aí de 8 graus, uns 42 graus. É suportável, não é uma calor, assim, que chega a doer. É igual você encostar, assim, numa panela quente. É um calor tranquilo, suportável, um quentinho gostoso. A gente usa para flacidez, para ter o estímulo da produção do colágeno. Para gordura também, a gente consegue que ela deixe a gordura um pouco mais permeável para ter essa quebra. O Zé, né? Então, pior que assim, ele vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Você tá sentindo? Não. Tá sentindo? Agora tá aquecendo. Tá sentindo? E ela manda um sonzinho também, não é? Parece uma frequencinha, alguma coisa, não foi? E tipo um zoom, Não, vidro. foi o da ultracavitação. Ah, tá. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo comigo? Eu tô ficando surdo? Não, não é normal. Ela esqueceu de me avisar, elas fazem isso. O pessoal adora fazer isso comigo, né? Deixar assim pra última hora, eu falei, pronto. Mas sobre o primeiro procedimento, que é a radiofrequência, a gente sente bastante, começa a aquecer, aquecer, aquecer. E assim, não é. É como se você tomasse banho no chuveiro quente. Aí aquela água ali no local, você vai percebendo que vai aquecendo e você vai sentindo só o aquecimento ali local. E realmente você começa a sentir a flacidez, como eu falei, ela aplicou as enzimas, agora ela está tentando fazer esse teste conosco com a. A gente é meio que cobaia. Né? Ela fala, Tá tô com bom, uma coisa tá nova, vamos fazer bom. pra ver? Tá bom, Ótimo. vamos lá. Bora. Né? Então, a gente percebe realmente que a gordura começa a colar. Né? A gordura que eu digo assim, a pele que fica ali da flacidez, começa a colar no músculo. E você vai vendo, tipo, meu, eu tenho muito. Então vai aparecendo os gominhos e fala, tá aparecendo já, que legal. Sim, no caso da flacidez, a rádio ela não é feita toda semana. Como para gordura, como para celulite. Tem um intervalo aí de pelo menos um mês aí, mais ou menos, para poder refazer para o efeito térmico da flacidez. Agora, se for para gordura ou celulite, não tem uns 3 dias, já pode fazer novamente. Você consegue conciliar, vamos supor, as enzimas e essas radiofrequências numa mesma sessão ou tipo uma intercalada da outra? A gente consegue, não na mesma sessão. Porque se eu injeto, eu não posso colocar um calor ali. Sim. Então, vamos supor, a gente injeta numa segunda-feira, dá um intervalo de 2, 3 dias. E aí pode fazer a rádio ou pode fazer a ultracavitação. O resultado é maior ou basicamente um precisa do outro para funcionar? Não, vai depender da alimentação e do treino. Só Tem que treinar de tem que qualquer treinar, não adianta. jeito. Os dois já vai ser uma coisa Os dois boa. vai ser assim, mas tem que vai fazer o ser como treino se fosse também. um plus
Mas tem que ter, Sim. não vai ter como. Tem que treinar, tem que controlar a alimentação e zero álcool. Ouviu? Zero álcool. Zero álcool Zero álcool, sempre. não tem jeito. E eu pego no pé bastante. Olha, aqui, ó. Eu sou prova que ela pega. Ó, gente, é assim, o álcool, todo mundo fala, ai, vou ficar sem beber. Gente, vamos supor, a gente, dependendo, a Gabi, é que ela fugia de mim. Ela ficou um ano porque ela foi sem vergonha. Entendi. Ela ia uma sessão, pulava 3. Tá todo... Quando eu começar a fazer pilates, vocês não vão me dedurar. Quando eu começar a fazer pilates, vocês vão falar assim, olha, a Pri tá bonitinha. Não, mas pior que é verdade, porque eu, principalmente no começo, eu tinha aquela necessidade de falar assim, eu preciso tomar uma taça de vinho. Mas nenhuma podia tomar. Então eu fugi um pouco, mas depois eu falei, ai, gente, não tem mais como fugir. Aí já tava me incomodando demais, porque meu corpo já tava do jeito que eu queria, mas Só faltava aquela gordurinha detalhe. não tava. É. Aí eu falei, não, agora eu tenho que Não custa nada, ir embora. né? Então, e aí, né, o que eu falo, vamos supor, dependendo, a gente faz avaliação e é um tratamento de 1 mês, 2 meses, é esse período que você vai ficar sem beber. Não quer dizer que você nunca mais vai voltar a beber, você vai voltar a beber, mas depois Era essa que parte. terminar. Quer dizer que você nunca mais vai beber. E acaba te ajudando, porque assim, uma pessoa que consome muito álcool, né? Toda semana ali combina, direto, né? não vai combinar. Não bate. Mas aí você dá uma pausa, né? Que é aqueles 15 dias de adaptação, e depois você vai mais sentindo falta. Às vezes você parou. E você pode beber socialmente, vou num evento, num casamento, beleza. Sim. Mas quando você não sente mais a necessidade do álcool, assim como o açúcar. Conforme você vai tirando o açúcar da sua rotina diária, chega uma hora que você não sente mais necessidade do açúcar. Eu fiquei um tempo, quase 1 ano, sem beber cerveja. Hoje, pra mim, a cerveja não desce. É difícil. Pra mim, é super complicado hoje Tudo beber é cerveja. hábito, né? Então, Tudo é hábito. eu falo pro pessoal. Tempo, é um período. Massa. Minha Gabi tava falando da gordurinha que ela treinava, alimentação e nada saía. Gente, infelizmente, a gente tem esse tipo de gordura e a gente precisa de uma intervenção. Estética, pode ser cirúrgica ou minimamente invasiva, que é as aplicações, para conseguir eliminar essa gordura. E não é só mulher. Não, Muitos homens, Não. às vezes, pessoal, alunos que emagreceram bastante, falam, Zé, cara, eu tô com muita flacidez, o que eu faço, isso, aquilo? Indico Letícia, tem as aplicações, tem todo um procedimento, né? Então, assim, não é que, nossa, vai ficar trincado, rasgado, mas vai melhorar bastante, e é com o tempo, mantendo a rotina, a disciplina, né, de fazer os seus treinos, manter a alimentação, e é lógico, o procedimento, ele vai levar um tempo para surgir efeito. Sim, e nesse caso, assim, quando eu pego um paciente que está no processo de emagrecimento, eu falo, tem que fazer a musculação para não ficar tão flácido a musculatura. E já é interessante entrar com a parte da flacidez junto, porque não vamos deixar piorar para depois arrumar, Sim, porque vai ser pior. Exatamente. Então a gente já entra, porque conforme você vai emagrecendo, Meu faz quando você foi emagrecendo, você foi vendo que foi ficando mais flácido a pele. E eu não tinha estrutura corporal. Emagreceu de 100 e pouco lá, cacetada, fui pra 75. E toda aquela pele. Conforme você vai ganhando um pouco de massa muscular, vai indo, vai melhorando. Mas mesmo assim, ainda incomodava. Tem local que você olha e fala, putz, não tem jeito, o que eu faço com isso? Ou cresço muito, ou não tem como, tem que ir um procedimento cirúrgico. E não é o que eu quero. Entendeu? Daí surgiu a Letícia e falou, vamos testar, tal, de cobaia pra mim, tá? Não, é muito legal, né, Lê? Assim, inclusive a gente tá falando da mesma coisa, né? O bioestimulador de colágeno. Essa alternativa com tecnologias, que é a radiofrequência, que as outras, funciona muito bem, só que a pessoa tem que ter uma frequência. E aí tem gente que é imediatista, né? Uhum. Não, já Que quero quer estar. hoje. Daí o pessoal que vem pra agulha, mas você já fazendo isso já vai ajudar muito. A tecnologia, ela está para unir mesmo todas essas coisas. Porque tem gente que não vai querer entrar na agulha, gente. Entendeu? Então, é muito legal a pessoa saber que tem, tanto pro facial quanto pro corporal. E até falando sobre o colágeno, o que é esse fio de DPO? Colágeno. Tá lá, é fio PDO. DPO? Voltou, Eu acho que é o três. detetive do prédio Osmo.
Fala de novo. Vamos lá. Aproveitando falando do colágeno, o que são esses fios de PDO? Vamos lá. Muito legal também essa pergunta, tá? Os fios de PDO, ele também são biocompatíveis, também é injetável, é uma agulhinha que tem um fiozinho lá dentro. Esse fio, aonde eu coloco, além de criar o trauma naquela mesma sequência que eu estava falando, esse fiozinho vai ficar lá dentro e para regenerar ali a região, ele vai formar um cordão de colágeno em volta. Então, normalmente a gente utiliza os fios em regiões que não dá para usar o bioestimulador de colágeno, tá? Então, o bioestimulador de colágeno, ele não pode ser usado na região das olheiras, ele não pode ser usado na região do bigode chinês, e aí o fio de PDO, ele vem para complementar aonde um produto não pode ser feito. O fio, por exemplo, ele não tem nenhuma restrição. Ele pode ser feito no rosto todo, nesse esquema que eu te falei. Ai, quantos fios? Até 100 fios no rosto, tá bom? Não tem um limite. Você vai estar produzindo colágeno. E tanto no corporal também. Eu não sou a pessoa que tem propriedade para falar de corporal, mas ali, por exemplo, quando a gente tem aquele umbiguinho triste, o pessoal faz também, entendeu? Tanto o bioestimulador de colágeno injetável ou os fios. Então, o fio de PDO para estímulo de colágeno, que é o que eu utilizo lá, eu utilizo em regiões que eu não posso colocar nenhum outro material, tá? Olheiras, bigodinho chinês, às vezes os códigos de barras, porque se eu coloco um material que vai volumizar ali a região, tá feio. Aí é aqueles rostos assim que a gente olha e sabe que tem alguma coisa, tá? E o ácido hialurônico? O ácido hialurônico função é dele? um queridaço, ele já serve diretamente para volumizar, tá? Aí a gente vai para a parte, tanto da odontologia, mas da educação física, que é o esqueleto. Eu adoro. O nosso esqueleto, crânio, cada um tem o seu, mas a gente tem anatomia masculina e anatomia feminina. O rosto da mulher, normalmente, ele é mais delicado, e do homem, às vezes, é maior. Mas nós temos 3 tipos além de rosto, tá? Por exemplo. E, às vezes, o rosto masculino tem alguma deficiência de osso ali na região. Por exemplo, o homem que não tem a mandíbula muito marcada, quadradona, Não olha muito pra mim, não. eu não vou pra você ver. Eu tô olhando aqui, ó. Então, assim, né, essa diferença, às vezes a pessoa fala assim, nossa, por que que os homens estão indo tanto para harmonização? Porque o homem quer ter aquela masculinidade ali também no aspecto visual, não só para falar que ele é macho, tá? Então, assim, homem que não se importa, que não percebeu que às vezes não tem a mandíbula mais projetada, um queixo mais quadrado, que é uma característica masculina e não feminina, tá tudo bem. Se ele gosta do que ele tá se enxergando no espelho, tá tudo bem. Mas normalmente os homens que procuram é para projetar ainda mais essa região. Então, para eu deixar ângulo de mandíbula mais quadrado e queixo mais projetado, é com ácido hialurônico. Não é com toxina botulínica, não é com fio de PDO e não é com bioestimulador de colágeno. O bioestimulador ele é um coringão que eu utilizo depois, tá? Porque eu consigo volumizar também com o bio. Mas assim, para dar volume, preencher boca, empinar nariz, aumentar o malar, projetar queixo, ácido hialurônico. E é aquela coisa que a gente estava falando até no início, né? Por mais que a gente esteja bem fisicamente, sempre vai ter alguma coisinha que você vai parar, olhar. A gente falou que as mulheres, mas tem muito homem que para ali Tem na frente do espelho. Putz, tem bastante. ó, não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Eu mesmo, se eu parar na frente, já tem um monte de coisa para fazer. Aí eu penso, isso aqui vai dar muito trabalho. Vai ter que fazer cirurgia. Não dá, Não vai, não. entendeu? Não tem jeito. É muito gostoso, assim, eu acho muito legal, sendo da área da saúde a vida toda, tanto homem quanto mulher, que se importa com a aparência, né? Por mais que falei, eu tô fora da atividade física, eu tô uma sedentária faz muito tempo, mas eu me importo quando a minha roupa não tá entrando, daí eu fecho um pouquinho a boca, paro de beber um pouquinho, né? Faz algumas coisas ali para voltar, porque não é óbvio que é por saúde, né? Mas a estética, hoje em dia, ainda mais nesse mundo digital, nessa era digital que a gente tá, influencia muito. Então, assim, o que eu gosto lá, né, no meu espaço e a minha equipe trabalha são com resultados naturais que vai devolver o que a pessoa perdeu com o tempo ou que a pessoa nunca teve. Então, assim, é muito legal depois, né, quem estiver assistindo a gente, seguir lá a página, porque você consegue ver algumas fotos de antes e depois, de discrepância esquelética, que é o que eu tô te falando. Gente que tinha o queixinho bem para trás, e aí vocês falam assim, ah, não tá tão legal, mas o que que é? Era só projetar o queixo para frente.
Aí você coloca 2 ml de ácido hialurônico ali, muda o rosto todo. Por isso que se chama harmonização orofacial, entendeu? Porque você vai devolver o que a pessoa não tem. Aí você fala, mas existe um padrão de beleza? Tem que estar todo mundo assim? Porque hoje em dia você olha, tá todo mundo com a mesma cara. Entendeu? Não existe isso. Existe o que incomoda o cliente. Então, o que eu vou mexer ali é a dor do cliente. Eu não vou ficar colocando o que não precisa. Que é Entendeu? exatamente Ou o que a que- pessoa não se importa. O que a Letícia acaba fazendo também, né? Porque assim, aí você tá falando do rosto, mas o dela é o corpo. E Mesma tanto coisa. homens Mesma quanto situação. mulheres vão sentir alguma coisa. Putz, ó, não me sinto bem com essa gordura localizada em tal lugar, desse jeito. Pô, mas eu tô treinando, tô fazendo dieta. Tem alguma coisa que eu O consigo que dá fazer? para fazer, né? Entendi. E assim, esse é o nosso papel na área da saúde, né? Que nem da educação física, vocês sabem o que vocês precisam fazer. Sim. Olha ali a postura do cliente, já viu que tá com alguma escoliose, alguma coisa, a gente vai ter que fortalecer aqui. Você já tem esse olharzinho, né? Ali. E a gente que é da área da estética também, mas a gente vê a saúde em primeiro lugar. Sim. Não adianta, né? Ela foi muito bem clara. Não adianta falar assim, então eu vou ficar aplicando um monte de enzima, aí depois dá esteatose hepática. Então não é estética primeiro lugar. Primeiro é saúde. Dá pra gente complementar ali com essa parte do facial e corporal? Dá. Então vamos, né? Tem que ter esse senso aí muito bem alinhado com o cliente para ter dor de cabeça. Essa é a verdade. Ótimo, perfeito. E para encontrar vocês, vamos começar com a Letícia. Letícia, para encontrar, eu sei onde que te encontro. Mas fala para o nosso público os seus arrobas. Então, a doutora Letícia Mendes, online. Meu consultório fica dentro do condomínio Nova Caieiras. O telefone. Meu celular é 11 97096 6977. Ótimo. Pri, para te encontrar, Vamos lá. Estou na rua Ambrosina do Carmo Bonaguide, em frente à Intermédica. O nome da fachada está Pocopetes Beauty, que é o meu sobrenome. Antes que alguém pergunte, não pergunte se é alguma coisa de cachorro. Agora eu vou contar, né? Que não é só ele que sofria bullying, eles faziam comigo, me chamavam de Pocotó. era muito difícil falar o seu É nome. muito difícil, né? sobrenome. Mas Pocopetes é o sobrenome, e aí agora que nós integramos, né, uma equipe, não sou só eu, tenho uma esteticista, uma biomédica, tornou Pocopetes Beauty, né, mas doutora Priscila Pocopetes, né, hoje tem uma equipe. Então, Ambrosina do Carmo, 152, em frente à Intermédica, e o meu contato, que fala direto com a minha secretária, 97401-9033. No Insta você está No com... Insta está como doutora Priscila Pocopetes, e eu tenho um Insta separado porque na odontologia eu não posso ficar postando corporal. E hoje em dia, como eu tenho uma equipe, eu abri uma segunda página que é o Pocopetes Beauty. Só que é um monte de nome estranho, a gente marca depois lá no É. melhor, né? Tá. Pra dar pra Ótimo. direitinho. E pode ficar tranquilo que a gente vai tratar seu sedentarismo, tá? A gente vai dar um jeito, vamos conversar. Tá aqui Combinado. perto, entendeu? Eu Preciso. faço questão de, da primeira aula, eu vou estar ali. do Ah, lado. meu Deus, ele vai descontar tudo da educação. Tá ok? Muito obrigado às duas por estar aqui presente. Fica aberto aos próximos convites. Se tiver algum tema para trazer, fiquem à vontade. Muito prazer em revê-la. Lê, faz. Lê, não, Lê. Pri. Vai, Tá vendo? Não sei de Isso. Faz o quê? Uns 16 anos ou mais, Por né? aí, mais. Depois da faculdade foi Nunca difícil. mais, porque eu fui morar no Tatuapé, né? Eu morei 10 anos no Tatuapé e voltei pra cá tem 2 anos e meio. Uhum. Então, Lê, direto pra lá. muito obrigado pela presença, tá? Não faz tanto tempo que a gente não se vê, mas tudo bem. Tá? Ontem mesmo você já estava ali, ela tava. Ah, Essa vamos semana, ensaiar, vamos inclusive, ensaiar. ele não foi no consultório. Porque a minha agenda Enrolou. tava difícil. A Bom, agenda dessa semana tá complicada. tá complicado. Tá bom? Muito obrigado. Fica aberto o convite, tá bom? Obrigada, precisar. É só faça chamar, parte viu? Que da tem nossa- alguma coisa aí polêmica, chama a gente. Polêmica vai ter bastante. Na próxima, a Catarina vai apresentar com vocês. Tá bom? Pode deixar. Pessoal, muito obrigado. Vamos encerrar por hoje. Qualquer coisa, segue a página.